Eu vou tentar explicar mais ou menos como eu fiz esse simulador do gás ideal. Vou colocar ele para rodar aqui. Então, só explicando mais ou menos. Aqui tem o tempo, K é a energia cinética total. Ela pode ser dividida em Kx, Ky, Kz. Kx seria Vx quadrado sobre 2, Vy quadrado sobre 2 e Vz quadrado sobre 2. Ah, as pressões, essa aqui é calculada a partir da energia cinética total. E essa aqui é calculada por um terço da velocidade média quadrática. Os N são o número de colisões por unidade de área por unidade de tempo. Esse aqui é calculado estatisticamente, esse aqui é calculado contando, né, efetivamente as colisões, dividindo pelo tempo e pela área do cubo. E aqui tem a distribuição da velocidade. É para dar a distribuição da velocidade de Maxwell-Boltzmann, não? Tá bem mais ou menos aqui. Mas é isso aí. E as bolinhas ficam colidindo entre si com a parede. Tá, pro código. Aqui tem algumas constantes, n igual a 50 é o número de partículas, raio é um raio arbitrário, que eu achei que ficou bom aqui dentro, delta t é o intervalo de integração no tempo, e limite de velocidade eu vou explicar depois. O volume total é o volume do cubo menos o volume de todas as bolinhas, e a área total é a área total da soma das áreas das faces, certo? Para facilitar a minha vida, eu fiz uma classe partícula. A classe tem um raio, um VetP, que seria o vetor posição xyz, um vetv, que seria o vetor velocidade, com vx, vy e vz. E vel seria um escalar, que é a norma do vetv. Certo? Desenha a partícula, que é desenhar em OpenGL essas bolinhas. Qual parede é bem simples, porque o cubo ele está no plano XYZ, ou seja, as faces são todas ou no XY, ou no YZ, ou no XZ, enfim. Então, para quando a bolinha bate, por exemplo, no XZ, eu inverto o vet VY, certo? A componente Y da velocidade. E é assim para todas para todas as paredes, certo? Atualiza a posição, eu pego a velocidade e multiplico com ΔT, vai dar uma distância e eu somo essa distância no VetP, que é o vetor posição, certo? Aqui tem umas funções para vetores, né? Soma vetor, produto interno, detecta a colisão para ver se colidiu ou não. Gerando a colisão, está desenhado mais ou menos aqui. Quando as bolinhas colidem, tem esse vetor verde que é o vetor diretor na direção da colisão. Em vermelho está as velocidades. Então eu decomponho a velocidade na direção da colisão, inverto e somo de novo. Para dar a resultante aqui, né? Aqui está desenhado como se fosse no plano XY, sendo unitário, divido e tal. Enfim, aqui está a resultante. A colisão de partículas, eu verifico se as bolinhas colidiram. Distância, pontos, draw cube. Quando eu estava aprendendo o OpenGL, eu usei esse tutorial aqui, como desenha um cubo em 3D. Bem simples, você abre o espaço 3D, determina os vértices, depois liga os vértices com GL Lines, certo? O espaço gráfico é essa grade aqui, né, para ficar bonitinho. Determina pontos. Para desenhar esse gráfico da distribuição de velocidade aqui, eu fiz várias formas, né? Acho que essa aqui foi a que ficou melhor. Eu pego a velocidade média de todas as partículas e determino a velocidade máxima. Então, cada partícula a velocidade de cada partícula dividido pelo Vmax vai dar um número de 0 a 1. Então eu consigo agrupar todas elas em intervalos, né? Então vai ter partículas, né, no intervalo 0, 1, outra no 1, 2, no 2, 3, enfim. Eu multiplico por 10 para dar uma posição nesse vetor pontos. E o resultado está aqui, né? Vai dar um vetor. Desenha gráfico, né? Pega os pontos do gráfico e liga eles, né? Com GL Lines. Escrever é uma função genérica. Eu tenho texto e uma posição XY, para onde que eu vou escrever. Calcula cinética para calcular energia cinética. Escrever tela, ele escreve tudo isso aqui. Essa função está bem ruim, na verdade.
ela tem muita coisa, né? Tem esse round, eu calculo umas coisas aqui dentro, mas enfim, tá aí. Verifica a posição, quando eu for gerar partícula, eu não posso, uma bolinha não pode nascer dentro da outra, né? Porque daí dá problema. Então tem essa verifica a posição. Para gerar as partículas, elas nascem numa posição aleatória e com uma velocidade aleatória, que eu pego no VET-V e tem esse limite de velocidade. Então no VET-V, o Vx ele vai ser um número aleatório entre menos 0.05 e mais 0.05. O Vy também, o Vz também. Então isso vai dar velocidades aleatórias e as bolinhas vão em direções aleatórias, certo? Cadê? Aqui. Essas duas funções aqui eu não eram só para teste, só para ver algumas coisas que não estavam funcionando, elas não estão no main. Então o main, como é que funciona? Eu abro as bibliotecas, né, inicio as bibliotecas, eu crio uma janela, uma perspectiva, esse translate F é para não deixar o cubo não deixar ele no centro, né, deixar ele mais para a direita. A questão das luzes, né? A questão das luzes é bem complicada, é bem difícil de entender. Tem a luz ambiente, a luz difusa, a posição da luz também é difícil de imaginar, mas eu acho que o resultado final ficou decente. Daí gera as partículas, algumas variáveis para conseguir calcular essas coisas. Tem essa questão também do. Eu esqueci de falar de umas funções aqui, que é essa ativa e desativa luzes. Eu não queria que o cubo ficasse reto, né? Quando você inicia ele fica reto, então eu tenho que girar a câmera. Só que quando eu giro a câmera, isso aqui acontece com o texto e com o gráfico. Então, como eu queria deixar ele numa uma forma um pouco mais 3D, uma perspectiva um pouco melhor, então eu giro a câmera antes de desenhar o gráfico e escrever isso na tela. Então eu fico girando e desgirando. Então eu giro para printar o lado esquerdo e depois desgiro para printar o lado direito. Então tudo que eu trabalho no lado esquerdo está em 2D e tudo que eu trabalho no lado direito está em 3D, certo? Bom, uh, também outra coisa de desativar as luzes efetivamente, né? É porque mudar a cor, a função GL Color. O GL Color ele não funciona com as luzes ligadas. Então eu teria que usar com as luzes ligadas o GL Material, que é o que está nas bolinhas. Só que eu li em algum lugar que essa função ela meio que come processamento, ela é meio pesada. Então, para não ficar cada linha, cada pontinha aqui um GL Material, eu desativei as luzes, né, para poder printar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, sim, o programa não está 100% ainda. Como pode ver, esse N aqui estourou, tá 6 vezes maior, 5 vezes maior que precisava. Eu não consegui arrumar isso, né? Eu acho que é porque tudo antes está sendo calculado antes. Ele só conta as colisões aqui quando ele vai atualizar a posição. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com essa questão de taxa de atualização da tela. Talvez se eu fixasse a taxa de atualização em algum lugar, talvez melhorasse e não estourasse esse valor. E também o que acontece, eu não sei se aconteceu aqui quando eu gravava, mas algumas bolinhas elas podem começar a vibrar na parede, tipo, ficar presa, como se ele atravessasse e o programa não detectasse uma vez que ele bateu na parede. Então, como a distância vai ser sempre menor, ele vai começar a inverter toda vez. Começar a ficar invertendo a velocidade o tempo todo. Então ela vai começar a vibrar nas paredes. E as bolinhas também às vezes grudam. Isso é mais raro, mas às vezes elas ficam grudadas. Isso também eu acho que tem a ver com uma coisa de o programa não conseguir pensar tempo suficiente. Mas para resolver isso, eu posso diminuir a velocidade. Que eu já fiz alguns testes e ele não vibra na parede, pelo menos. Só que não é ideal, né? O ideal seria funcionar com qualquer velocidade. Aqui o Graph Bolts, eu acho que é isso. Acho que deu pra explicar tudo.
Eu demorei umas, acho que um pouco mais de 2 semanas. Eu acho que no começo eu ia bem devagar, né? Aprendi a printar bolinha, depois como mover a bolinha, daí o cubo, enfim, foi interessante. Tchau, tchau.